Em sua primeira aparição, Muzan Kibutsuji surge acompanhado por uma mulher e uma criança. A mulher é supostamente a sua esposa, enquanto a criança é supostamente a sua filha. Mas quem são essas pessoas e quais os motivos que fazem alguém tão maligno quanto Muzan Kibutsuji ter uma família? Hoje nós iremos entender as motivações por trás dessa família e as verdadeiras intenções de Muzan com ela. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Guzão Voador e hoje temos mais um vídeo sobre Kimetsu no Yaiba. Então já usa a sua respiração, deixa o seu like, se inscreve no canal e também clica no sininho para receber todas as notificações. E lembrando que esse vídeo tem informações do mangá que ainda não foram adaptadas por anime. Então se você tá fugindo de spoilers, já fecha o vídeo agora. Muzan Kibutsuji é a personificação do mal em Kimetsu no Yaiba. Egoísta, arrogante, prepotente e narcisista são apenas alguns dos adjetivos que definem o vilão. Aparentemente, ele não se importa com ninguém que não seja ele mesmo, e vive para conquistar todas as suas ambições. Na sua primeira aparição na obra, Muzan está acompanhado de uma mulher e uma pequena garota. Da forma como Muzan trata e se refere às duas, fica claro que elas são respectivamente sua esposa e sua filha. Quando Tanjiro encontra o Muzan junto com as duas, o Tanjiro de cara já percebe que elas são humanas pelo cheiro, né? Ele nota ali o Muzan pelo seu cheiro, né? Chega até o Muzan utilizando o seu olfato, né? Sentindo o cheiro do monstro. E logo de cara ele já percebe que as duas são humanas. Então aqui a gente já sabe, né? Que essas mulheres não são Onis e que não estão sendo controladas por nenhum tipo de vínculo de sangue com o Muzan. Outro fato interessante, né, é que tanto a mulher quanto a criança, elas não apresentam nenhum sinal de hostilidade ou de medo em relação ao Muzan. Então, outro fato que nós podemos perceber é que as duas não estão com ele, né, por medo, né, não estão sendo ameaçadas, não estão ali junto com o rei dos demônios, simplesmente porque ele está manipulando elas, né, ameaçando elas. Elas estão ali, entre aspas, por livre e espontânea vontade. Mas em relação ao Muzan, o que ele sente por essas duas? Será que existe algum tipo de afeto, né? Será que ele se preocupa com elas, né? Como que é essa relação? Para a gente entender melhor o Muzan, a relação dele com essa família, os motivos dele, a gente vai ter que falar um pouquinho ali, né, da personalidade do Muzan e um pouquinho do seu passado, né, para justificar as suas ações do presente. Muzan possui cerca de 1000 anos. Desde a época em que estava no ventre de sua mãe, a prioridade de Muzan sempre foi sobreviver. Durante um milênio de existência, Muzan continuou com o mesmo instinto de sobrevivência, buscando o seu maior objetivo: conseguir vencer a sua fraqueza ao sol. Seres humanos, outros Onis e qualquer criatura viva não significam nada para Muzan. O mundo existe para servi-lo e para que ele conquiste os seus objetivos. O desprezo por tudo é algo que está em Muzan e é impossível de mudar. E com as informações que eu dei até agora, a gente consegue então entender um pouco sobre o Muzan, entender um pouco sobre as suas intenções e também entender ali a relação com aquela família. É bem provável que a mãe e a garotinha enxerguem o Muzan como um pai daquela família, como marido, né, como pai carinhoso e tudo mais. Mas o Muzan, ele provavelmente, e isso eu falo com bastante certeza, enxerga aquelas duas como nada, elas não significam nada para o rei dos demônios. Provavelmente elas são apenas, né, uma ferramenta que ele utiliza para se camuflar na sociedade humana. É dito por Uboyashiki que há muito tempo a corporação de caçadores de demônios está procurando por Muzan Kibutsuji sem conseguir nenhuma pista. Isso se deve a Muzan priorizar a sua sobrevivência e de forma indireta tentar destruir os caçadores de demônios, nunca se expondo diretamente e enviando subordinados em seu lugar. E a resposta vocês já têm.
por que o Muzan tem uma família? Ele tem uma família, né, para se misturar com os humanos mais facilmente, para conseguir, né, se camuflar na sociedade e não ser identificado como um Oni. E principalmente também não ser identificado pelos caçadores de demônios como o Muzan Kibutsuji, né? Esse nome é muito famoso entre os caçadores, é praticamente uma lenda, né? E o próprio Buyashiki diz que o Muzan ficou se escondendo por diversos anos, né? Porque o Muzan, ele gosta de fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo, né? Com o seu planejamento. Então, a família do Muzan nada mais é do que uma ferramenta para ele se esconder no meio da sociedade humana. E inclusive, o Muzan repete essas ações de se camuflar na sociedade humana outras vezes. Ainda na primeira temporada, a gente vê o Muzan aparecendo como uma mulher super bonita, né? Naquele encontro que ele tem com os Luas inferiores. E depois, no mangá, a gente vê o Muzan se camuflando, né? Se transformando ali em uma criança e sendo adotado por uma família rica. Então, essa é uma prática comum. O Muzan costuma, né, fazer parte ali de famílias, né, se passar por mulher, criança, pai de família, tudo isso com um único intuito, se camuflar, né, e se esconder ali dos caçadores de demônios e não ser descoberto. E se você chegou até aqui nesse vídeo, você deve estar aí se perguntando, mas Guilherme, quem que é aquela garotinha e aquela mulher? Aquela garotinha é filha do Muzan mesmo? Aquela mulher é esposa dele? Né? Qual é a relação do Muzan com essas duas? Bem, eu venho aqui informar com grande pesar no meu coração que nós não temos informações confirmadas. Mas eu vou falar aqui o que eu acho e também falar sobre uma teoria que eu vi na internet, né? Que pode, né, justificar aí aquela garotinha. Tem uma teoria que é muito improvável e tem uma que é mais aceitável. Mas lembrando que tudo que eu falar daqui para frente são coisas da minha cabeça, da cabeça de fãs, tá? Não é nada confirmado oficialmente. Muzan tem a habilidade de modificar o seu corpo. As modificações podem ser desde mudanças complexas, como a criação de tentáculos e regeneração avançada, até coisas simples, como mudar o seu rosto, tamanho do corpo e sua aparência. E levando em conta essa habilidade especial do Muzan, nós temos aqui duas teorias, como eu disse. A teoria muito pouco provável e a teoria mais aceitável, vamos dizer assim. E eu vou começar falando da teoria muito pouco provável, né? Nessa teoria, basicamente, acredita-se que com essa habilidade do Muzan de mudar de forma, de modificar seu corpo e de, né, fazer essas mudanças drásticas, né? O Muzan ele consegue fazer armas saírem do seu corpo ali, mais pro final do mangá. Então acredita-se que o Muzan conseguiria modificar o seu corpo, né, para conseguir ter um filho com uma humana. E esse filho, né, seria a garotinha, né? Mas eu acredito que isso é muito pouco provável porque o Tanjiro não sentiu nem um cheiro de Oni ali, né? Será que um Oni consegue se reproduzir com um ser humano? Enfim, será que existe essa hipótese, né? Falando assim cientificamente, eu não faço a menor ideia, né? Mas vamos levar em conta que isso fosse possível. Nessa teoria, então, a garotinha seria filha realmente do Muzan, né? Do rei dos Onis, né? Ela teria o sangue dele correndo nas veias, mas não seria uma Oni. E daqui surgem especulações para diversas outras teorias, né? De que ela poderia ser no futuro uma vilã, né? Ou até mesmo um receptáculo para o Muzan voltar e tudo mais. Como eu disse, eu acho essa teoria pouco provável e sem chance nenhuma. E a outra hipótese ou teoria é que o Muzan matou o pai daquela família e assumiu, né, a aparência dele e a identidade, né? Isso faria a mulher e a garotinha acreditarem que ele realmente é o pai daquela família. Então, eu acho essa teoria muito mais provável, né, porque não envolve nenhuma maluquice, né, do Muzan tendo uma filha humana e nada do gênero. Simplesmente o Muzan foi lá, tomou o lugar do pai da família, né, do pai daquela família e se disfarçou ali e tudo mais, né, tentou manter a personalidade daquele homem e enganou a mulher e a criança, né. Então eu acho que essa seria a teoria e a hipótese mais aceitável sobre o Muzan e a família dele.
Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até mais.